Cada vez mais os brasileiros estão inclinados a investir em ações nos Estados Unidos. A gente tem cada vez mais opções de corretoras que aceitam brasileiros, feitas para brasileiros, e aqui na própria Bolsa Brasileira, na B3, existem cada vez mais BDRs de ações de empresas americanas sendo negociadas e também ETFs que investem em empresas americanas. Mas a questão é, será que realmente vale a pena investir em ações dos Estados Unidos? Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou doutor em engenharia e consultor em investimentos. Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta utilizando uma série de dados com uma análise bem aprofundada. Acompanhe aí comigo. Antes da gente responder se vale a pena investir em ações nos Estados Unidos, a gente tem que dar um passo para trás e responder a pergunta: vale a pena investir em ações? E para responder essa pergunta, eu trouxe aqui para você esse gráfico muito legal que é apresentado do livro Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel. Esse livro tem tradução em português, chama-se Investindo em Ações no Longo Prazo. Eu acho esse gráfico fantástico porque ele traz dados desde 1802 até 2012, então tem mais de 200 anos de dados, 200 anos de história para que a gente tenha aí uma visão bem robusta sobre o desempenho das ações comparado com outras classes de ativos no mercado americano, mas a gente pode extrapolar o raciocínio e aplicar isso para outros mercados no mundo inteiro. E o que a gente nota nesse gráfico? $1 investido lá em 1802 teria se tornado apenas 5 centavos de dólar americano, quer dizer, o dinheiro desvalorizou. Se tivesse sido investido em ouro, teria valorizado para 4,52 dólares. A renda fixa de curto prazo dos Estados Unidos teria se tornado 281 dólares. A renda fixa de longo prazo teria se tornado 1.778 dólares. E as ações $1 teria se transformado em 704.997 dólares. Então, um desempenho muito superior às demais classes de ativos. No longo prazo, sim, faz total sentido você investir em ações. Aqui eu trouxe aqui também qual é o retorno anualizado, então a média do retorno anual nesses 200 e poucos anos aí de história que esse gráfico nos traz. E dá pra gente ver que as ações renderam em média no mercado americano 6,6% ao ano. Veja, isso é uma média. Tiveram anos muito bons, anos ruins, mas na média desse longo prazo a gente chega aqui em 6,6%, acima da inflação, tá? Isso que é um ganho real. Tendo entendido que faz sentido investir em ações no longo prazo, quero que você observe agora esse gráfico que está aparecendo aqui na sua tela. Esse é um gráfico de uma distribuição normal. Eu não quero entrar muito nos termos estatísticos para não complicar as coisas, mas eu acredito que esse gráfico vai ajudar a tornar o raciocínio um pouco mais claro para você e não é difícil de entender. Então o que acontece? Se você pega um histórico de dados com várias décadas de história e você começa a olhar em janelas de 10 em 10 anos, você vai observar que em média as ações retornaram a algo próximo de 6% ao ano acima da inflação. Eu sei que no gráfico anterior eu apresentei para você ali 6,6% ao ano em média no mercado americano, mas a gente sabe que o mercado americano rendeu um pouco mais que a média. Então, 6% ao ano acima da inflação é uma boa estimativa. Então, se você observar uma janela de 10 anos, por exemplo, vamos olhar a Bolsa Brasileira de, sei lá, de 88 até 98. Quanto rendeu nesse período? Você vai encontrar lá um valor médio. Se você pegar essa janela de 10 anos e caminhar mais para um lado ou mais para o outro, por exemplo, de 85 a 95, de 2001 a 2011, de 2005 a 2015, pegar várias dessas janelas de 10 anos em vários mercados diferentes, você vai encontrar uma curva parecida com essa. Em média, a gente tem uma rentabilidade anual de 6%, mas isso é uma média das várias janelas. Algumas janelas vão ser um pouco melhor, quer dizer, foram períodos aí, foram décadas melhores, então que pode ter rendido 8, 9, 10, 12% ao ano em média, e algumas janelas vão ser piores, que o mercado entregou retornos menores, até mesmo zero, ou quem sabe até retornos negativos. Isso aconteceu com uma frequência menor, mas aconteceu. Agora, se você investe em vários países ao mesmo tempo, você não vai ter uma curva como essa vermelha. A tua distribuição vai parecer mais como essa curva que está em azul. Então veja o que acontece. A média continua sendo próxima de 6%, mas a gente reduziu, para falar de um termo estatístico aqui, o desvio padrão. A gente reduziu a dispersão. Falando claramente para você, reduziu o risco. Está mais próximo, cada uma dessas janelas está mais próxima do 6%. Ela não tende nem a ser muito melhor do que isso, nem muito pior do que isso. Então, em termos de investimento, isso chama-se de redução de risco. Então fica entendido, vale a pena investir em ações nos Estados Unidos? Vale a pena investir em ações do mundo inteiro. Quanto mais países você conseguir ir diversificando, né, se você conseguir investir no mundo inteiro, você vai ter o menor risco possível. Quer dizer, essa curva vai ser a mais magrinha ali possível, para falar bem claramente, e se aproximar cada vez mais dos 6%. Então, faz sentido sim investir nos Estados Unidos, mas faz sentido você investir no mundo inteiro. Não tem por que você concentrar em apenas um país ou apenas poucos países. A gente pode ver aqui recentemente na história essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que a pessoa que tinha investimento somente na Rússia, fala, nossa, mas quem que vai ter investimento somente na Rússia? Pois é, veja que tem muitos brasileiros que têm investimentos somente no Brasil. Então, se você concentra tudo em um país, pode acontecer ainda um risco desse
de que o país entra em guerra ou acontece algum outro tipo de crise, que quem tinha investimento somente na Rússia perdeu aí praticamente tudo, né? A bolsa de valores, né? A economia russa foi desconectada do resto do mundo. Então a gente não sabe ainda como essa história vai terminar, mas o fato é que até então a situação está assim. Então vale a pena investir nos Estados Unidos, mas mantendo a proporção que os Estados Unidos merecem, que eles representam no mundo inteiro, que hoje é aproximadamente 60% do mercado internacional. Então eu recomendo que se você vai investir em ações, invista nos Estados Unidos, mas invista também no Canadá, invista na Europa, invista na Ásia, invista aqui na América do Sul, invista na América Latina, invista na Austrália, invista no Japão, em todos os países que for possível. E hoje é muito simples fazer isso através de ETFs passivos de ações. Se você quer saber como investe nesses ETFs passivos e montar uma carteira de investimentos 100% personalizada para os teus objetivos, não deixe de assistir meu curso gratuito, que eu mostro o passo a passo de como que você monta uma carteira de investimentos. Eu mostro o exemplo real, sem segredo nenhum, de uma carteira de alta rentabilidade, reduzindo os riscos, totalmente baseada nas evidências científicas, e mostro também ali alguns erros que os investidores cometem para que você não cometa. Mostro também alguns dos conflitos de interesse que existem no mercado financeiro para que você não seja vítima dessa indústria do mercado financeiro. Esse curso está muito legal, é só você clicar no link abaixo para acessar o curso sem pegadinha, direto ao ponto. E para finalizar, tendo entendido então que sim, vale a pena investir em ações nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, vale a pena investir no mundo inteiro, a dúvida que resta é, vale a pena a gente investir diretamente pelas corretoras americanas, isso é, comprando as ações e os ETFs diretamente nos Estados Unidos, ou vale mais a pena investir através dos BDRs que são negociados aqui na Bolsa Brasileira ou dos ETFs negociados aqui na Bolsa Brasileira? Mas esse é um assunto um pouco mais aprofundado que eu vou deixar para a gente comentar num próximo vídeo. Tudo de bom para você, um grande abraço, até a próxima.